Bom, gente, retomando, o Estado moderno, portanto, se desenvolve a partir da criação das nações, da unificação nacional, da ideia de Estado-nação, né? Do nacionalismo. E esse processo se desenvolve e se inicia na Europa, no começo do período moderno, e depois se expande para o mundo todo. Mas é óbvio que o Estado moderno se modifica ao longo do tempo. No começo do período moderno, na gênese do Estado moderno, vamos dizer assim, no começo do Estado moderno, a gente pode notar, a gente pode identificar que a ideia de absolutismo, de monarquia real estava muito forte, era muito forte na Europa, né? Ainda com uma importância considerável da igreja, né, das coroas reais, das monarquias reais. Isso depois vai se transformando, né? Uma ideia de, por exemplo, de republicanismo se torna muito forte a partir da Revolução Francesa, né? A gente pode falar também de um Estado burguês, de uma democracia liberal burguesa, a partir das revoluções burguesas. O que quer dizer é que o Estado moderno vai se modificando ao longo do tempo, né? A gente pode ver em outros países a manutenção de coroas, de monarquias, né? Mesmo que seja no plano simbólico, igual na Inglaterra e no Reino Unido. Enfim, cada país tem seu contexto, tem sua história também, né? É importante identificar isso. Por isso que hoje a gente não vai dar conta de esgotar todas as possibilidades. Eu vou falar do aprimoramento do Estado moderno de forma superficial e das principais questões, tá? A gente vai falar agora do Estado moderno após as revoluções burguesas do século XVIII, tá? Então, a partir das revoluções burguesas do século XVIII até meados do século XX, o Estado moderno desenvolveu sua importância absoluta e seu maior poder de dominação social. O que eu quero dizer é que ali após as revoluções burguesas, até o final do século XX, provavelmente, já que a gente vive no período de crise do Estado liberal, de crise da democracia liberal, de crise do Estado moderno, do século XVIII até o século XX, com melhoras técnicas, com desenvolvimento técnico, político, econômico, a gente vive um auge do Estado moderno, acho que dá para dizer. Pelo menos um processo de desenvolvimento do Estado nacional, né, do Estado e do capitalismo industrial, né, do Estado nacional, do Estado industrial. Muito esse período que é produto das revoluções burguesas, que é consequência das revoluções burguesas, que vai até o século XX, é um momento de desenvolvimento da importância do poder de dominação do Estado moderno, tá? É isso que eu quero que vocês guardem. É um momento de desenvolvimento, de importância absoluta do Estado moderno, tá? Que pode definir muitas coisas na vida. Define quem morre e quem vive. Define quem vai para a guerra e quem fica, tá? Define quem sofre pena de morte ou não. O Estado define tudo isso e em muitos lugares define até hoje, né? Por isso que eu digo que é uma instituição de importância absoluta, uma instituição total, suprema, beleza? Porque o Estado ele escolhe indivíduos que vão para a guerra, por exemplo, lutar pelo seu país, pelo seu Estado. No fundo, ele está escolhendo quem morre e quem fica, quem vive. Né? Tem esse poder, o Estado. E no século XVIII, a partir das revoluções burguesas até o século XX, na ideia de Estado nacional, de capitalismo industrial ainda, é um momento de apogeu do Estado, desenvolvimento da importância da dominação do Estado. Tá? E aí a gente entra com um conceito de Weber muito interessante, que eu posso retomá-lo quando a gente for falar de Weber em sociologia,
Eu já falei de Weber um pouquinho na primeira parte, agora vou falar um pouquinho mais desse conceito agora. É o conceito de dominação racional legal. Para Weber, existem diferentes tipos de dominação, né? Existe a dominação tradicional, existe a dominação racional legal, existe a dominação carismática, né? Deixa eu me fugir da palavra. Existe a dominação carismática, tudo isso que opera no plano político, tá? E a dominação racional legal é a dominação característica do Estado moderno. Dominação tradicional e dominação carismática não necessariamente, tá? Então o Weber ele nasce no final do século XIX, vive até o começo do século XX, tá? Nasce no final dos 1800, vive no começo dos 1900 e vê um desenvolvimento poderoso do Estado moderno e entende que o Estado moderno constitui um tipo de dominação racional legal, tá? E é uma dominação, segundo Weber, política, uma dominação das mais precisas, das mais potentes, tá? Essa dominação do Estado moderno, que é uma dominação racional legal. Por que racional legal? Porque opera segundo leis, segundo normas, tá? Na passagem do século XIX ao XX, a partir das revoluções burguesas, o Estado moderno se desenvolveu em razão do aprimoramento da burocracia. O Weber também estudou a burocracia do Estado moderno. A gente vai entender o que é isso para Weber. O que é burocracia? Administração ordenada e regulada segundo regras formais escritas. A gente tem uma ideia, hoje em dia, de que burocracia é algo lento, né? Que é algo que devia ser eliminado do Estado, porque não vira nada e tal. Burocracia, para Weber, não é isso. Não é isso. É o oposto disso. Ele está vendo ali com desenvolvimento técnico, com desenvolvimento formal da instituição política, o Weber viu no século XIX e XX que a burocracia, o desenvolvimento da burocracia, que é a administração política, a administração pública, é muito importante para o domínio racional legal, para o domínio social, tá? Então, burocracia é administração pública, bem ordenada, bem regulada, rápida, eficaz, tá? Com funcionários públicos, uma ideia que a gente poderia dizer concursados, que tem que provar que tem seu valor, que tem que provar que conseguem operar tais funções, tá? Que tem que provar que conseguem, que adquirem tais habilidades, né? Então, a burocracia do Estado, para Weber, ela é muito rápida, ela é muito eficaz, tá? E técnica, é muito técnica. Tudo isso que eu tô falando por que é racional e legal? Por que é racional e legal? Porque é muito técnico, é um desenvolvimento burocrático técnico, é um desenvolvimento político técnico, é uma administração pública técnica precisa, tá? Isso se desenvolve à medida que também, à medida em que o Estado burguês se desenvolve, entendem? É produto das revoluções burguesas do século XVIII, tá? E hoje a gente já não existe essa noção, né? Porque a gente fala de desburocratização, a gente fala de eliminar a burocracia, mas isso hoje é um outro período histórico. A gente está falando do iluminismo, da modernidade ainda. E então, segundo Weber, é um tipo de dominação, de legitimação social muito precisa, essa do Estado moderno, né? E qual é o principal elemento do Estado moderno para Weber? A burocracia, o aprimoramento da burocracia, da gestão pública, da administração pública, bem ordenada, bem regulada, segundo regras formais, escritas, né? Que operam de forma eficaz, rápida, que possuem uma organização técnica, prática, tá? E que tem tudo a ver também com o capitalismo moderno,
beleza? A ideia de burocracia de hoje, que a gente ouve falar que a burocracia é lenta, é lentidão do Estado, não opera de forma rápida, isso não é, né, que a gestão pública é muito lenta e tal, isso não é a ideia de Weber, tá? A ideia de Weber é justamente o oposto, né? Que a administração pública, que a burocracia do Estado, naquela época de desenvolvimento do Estado moderno, de aprimoramento das ferramentas do Estado moderno, era muito rápida, era muito eficaz, era muito racional, né? E aí ele fala, bom, o Estado moderno domina a sociedade moderna, né? E o elemento mais importante do Estado moderno é o aprimoramento da burocracia, é a burocracia. Né? Então, esse tipo de dominação é muito importante em Weber, né? E é a dominação racional legal é típica do Estado moderno, tá? Aí agora eu vou falar de outros tipos de aprimoramento do Estado moderno, que também são produtos das revoluções burguesas do século XVIII, principalmente a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Americana de 1776. Dá para falar de outras, dá para falar da Revolução Gloriosa e Puritana da Inglaterra, né, por exemplo. Então, estou dando só uma exemplificada. Após as revoluções burguesas do século XVIII, o sistema político do Estado moderno se desenvolve amplamente. Direcionamento político após revoluções burguesas e aprimoramentos relacionados ao Estado moderno. Então, após as revoluções burguesas, a gente começa a falar de um Estado burguês, né? De um Estado moderno a partir da hegemonia da classe burguesa, da classe dominante, tá? E também surgem aprimoramentos políticos fundamentais, mas que fazem parte de todo esse desenvolvimento. A gente começa a falar de democracia liberal, de republicanismo moderno, de divisão dos três poderes, de federalismo, de constitucionalismo. A gente poderia falar de parlamentarismo, de presidencialismo. Não sei se vocês têm vocês conhecem esses conceitos, mas posso falar rapidinho. E a gente fala de ampliação de direitos, né, também, de coisa pública ou res pública, né, de cidadania, né, a ideia de que fazemos parte de uma cooperação social, que temos direitos e deveres, né, tudo isso começa a se aprimorar também a partir das revoluções burguesas. As revoluções burguesas, a modernidade, é um período muito contraditório mesmo. Na medida que a gente tem exploração, a gente tem também ampliação de direitos, tá? É assim mesmo, é contraditório, é conflituoso. São sempre movimentos ambíguos, né? É normal que isso exista. E a Revolução Francesa, ela dá início, por exemplo, que é uma revolução burguesa, dá início a um tipo de republicanismo até muito progressista, tá? Que amplia direitos, que pensa na democracia, porque a burguesia ela fazia parte das camadas sociais mais baixas na época do antigo regime e ela tem que ascender, ela tem que ser revolucionária para chegar ao poder, né? Ela tem de ser revolucionária para chegar ao poder, ampliar direitos, pensar na coisa pública, na cidadania. E depois, quando chegar ao poder, ela vai se tornar conservadora, vai querer conservar seu poder, sua dominação. Né? Mas, enfim, a gente fala a gente caracteriza dessa forma, então. E há esses desenvolvimentos na forma de aprimoramento do Estado moderno, né? A ideia de democracia liberal. A gente vive numa democracia liberal, né? No nosso caso, indireta, né? Porque a gente vota em quem nos representa, né? A gente vota em políticos para eles tomarem decisões. A ideia de republicanismo.
a ideia de república não é de hoje, não é moderna. Vai desde da Roma Antiga, né? Existia república na Roma Antiga, então não é de hoje, mas o desenvolvimento e o aprimoramento do republicanismo também muito forte na Revolução Francesa. Divisão dos três poderes institucionais, né? De Montesquieu, filósofo da França, filósofo político francês, né? Federalismo, perdão, judiciário, legislativo, executivo, então, que a gente utiliza, né, no nosso país, essa divisão dos três poderes institucionais, vou falar um pouquinho sobre ela. Federalismo, vou falar um pouquinho de federalismo, tá? Constitucionalismo, que é a ideia de que nada é maior do que a Constituição, nada é maior do que o regimento constitucional, leis, normas, né? E também nesse amálgama, nesse desenvolvimento, reside a ampliação de direitos, a ideia de coisa pública, né, de res pública, a ideia de cidadania. Esses aprimoramentos políticos institucionais do Estado moderno vão se desenvolvendo, né, à medida que também vai se desenvolvendo o Estado moderno. E tudo isso é fruto das revoluções burguesas, né, que tem seus aspectos positivos, mas também tem seus aspectos negativos de exploração, desigualdade, etc. Então, mas hoje a gente vai focar no conhecimento primeiro, né, de aprimoramentos políticos, institucionais do Estado moderno. Federalismo. Federalismo é uma forma política, institucional, né, de poder e que geralmente está contida na república, né, na ideia de república, e tem uma forte influência da Revolução Americana de 1776, né, ou seja, da formação política da democracia liberal dos Estados Unidos, da independência americana de 1776, né. Nosso Estado, o brasileiro, é muito copiado. O Estado brasileiro copiou bastante o Estado, a democracia dos Estados Unidos, tá? E a ideia de federalismo, tanto que a gente vive numa república federativa do Brasil. O federalismo está na nossa república, né? O que é o federalismo? Consiste na descentralização do poder da federação, ou seja, do Estado federal, da União, em prol de uma maior autonomia e poder para os estados confederados. Eu devia ter grifado descentralização aqui, porque é importante, mas enfim. Federalismo é descentralizar o poder lá do Estado federal, da União, que em âmbito, digamos assim, nacional seria o presidente, tira o poder político do presidente lá em cima e distribui uma maior autonomia e poder político para os estados, com I minúsculo. No Brasil, tira o poder do Bolsonaro e distribui poder para os governadores. João Dória, em São Paulo, governador do Espírito Santo, governador do Rio de Janeiro e por aí vai. Governador de Minas Gerais e por aí vai. Tá? Essa é a ideia. A ideia de federalismo, portanto, consiste na descentralização do poder da federação, que está no âmbito do presidente, em prol de uma maior autonomia e poder para os estados confederados, os estados que fazem parte da nação, no caso brasileiro. Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas, por exemplo, né? E por aí vai. É isso, então. É importante essa palavra para compreender o federalismo, descentralização. E essa proposta é muito forte nos Estados Unidos, né? Lá você vê uma distância muito grande entre os estados, né? Tem estado que já legalizou o uso recreativo da maconha, né? Acredito eu.
nos Estados Unidos. Lá tem outros estados que é totalmente diferente, né? Que são totalmente diferentes, que a pessoa não pode beber depois dos 21 e não pode beber na rua e tal, bebida alcoólica, né? Estados que são a favor do porte de armas, estados que não. Lá, a autonomia dos estados nos Estados Unidos é muito visível, né? Estados que têm pena de morte, outros que não têm. Aqui não é tão visível, mas existe também essa ideia de federalismo no Brasil, tá? É que o federalismo no Brasil ele é um pouco mais limitado, mas também cada estado possui sua constituição. Existe a Constituição de São Paulo, a Constituição do Rio de Janeiro, tá? Mas aí existem certas limitações que aí teriam que ser olhadas com mais calma, mas é só para vocês terem uma noção, né? Então, federalismo é isso, você tira o poder político, a autonomia política, tira entre aspas, né, lógico, mas remove um pouco dessa autonomia, desse poder político do presidente, da União, da federação, do país federal, né? E distribui uma maior autonomia, maior poder político para os estados confederados, né? Para São Paulo, no caso do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e todos os estados que fazem parte do Brasil, tá? Essa é a ideia de federalismo. Bom, divisão dos três poderes que está na nossa república, está no nosso Estado moderno, né? E é uma influência das ideias políticas que ocorreram na França do século XVIII, Montesquieu. Vocês devem ouvir falar, né, creio eu, dessa divisão dos três poderes. Bom, a gente vai pensar um pouquinho aqui. Divisão dos três poderes no regime democrático presidencialista como o Brasil. Aqui vale uma consideração. Estou dando um exemplo de regime democrático presidencialista, né, para ficar mais fácil a explicação. Mas poderia ser regime parlamentarista. Vocês sabem que nem todo país tem presidente. Presidente são só os países. Tem presidente os países que são regimes presidencialistas, né? Como Estados Unidos, como os países da América do Sul, geralmente todos têm presidente, né? Mas a Alemanha, por exemplo, Inglaterra, eles não têm presidentes, eles têm primeiro-ministro, segundo-ministro, que é uma ideia de parlamento, né? Lá tem mais força os partidos, tá? Aqui a gente centraliza mais a figura do presidente. Então tem essas diferenças, né? De presidencialismo, parlamentarismo. Então eu acho importante só frisar isso aqui para vocês. Nem se quiserem pesquisar um pouco, isso vale a pena, né? Nem todo país tem presidente. Eu acho que vocês sabem disso também. Então, presidencialismo é uma coisa, centraliza mais a figura do líder, né? Do líder, do presidente. No parlamentarismo é mais forte o partido, né? Não existe uma figura que é o presidente e tal. Mas existe o primeiro-ministro, etc. Bom, mas então vamos falar da divisão dos três poderes, dando como exemplo o regime democrático presidencialista como o brasileiro que a gente conhece. E aí eu vou ir explicando. Legislativo manifesta a representatividade do povo e propõe leis. Bom, primeiramente, existem três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é aquele poder que, segundo os republicanos, os teóricos políticos, geralmente é o poder mais importante porque manifesta a representatividade do povo. É o poder capaz de propor leis, né? A palavra vem daí, legislativo, vem de leis, né? Exemplo, deputado. Aqui eu estou dando exemplo no âmbito federal, para ficar mais fácil. Quando a gente vota o que a gente votou em 2018, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou. A gente está falando do âmbito federal, mas pode ser vereador também, no âmbito municipal, entende? Deputado é no âmbito federal, tá? No âmbito nacional, vamos dizer assim. Deputado, senador também.
Então, o legislativo é o poder capaz de propor leis. É fundamental. E manifesta a representatividade do povo. Executivo é o poder que executa as leis e define as prioridades, né? No âmbito nacional, a gente pode falar de presidente, né? No âmbito estadual, a gente pode falar de governador. Ah, eu falei do legislativo deputado, mas no âmbito estadual pode ser deputado estadual, né? No âmbito nacional pode ser deputado federal, entendem? Por exemplo, no executivo, que é o poder que executa as leis e define as prioridades. Não é só o presidente que faz parte do poder executivo, também o governador, no âmbito estadual, e também o prefeito, no âmbito municipal, né? O Bolsonaro não faz parte do poder executivo na sua cidade. Não faz parte do poder executivo aqui de Cristais Paulista para fazer um decreto em épocas de pandemia e tal. Não. Quem faz isso é o, o prefeito, né? É isso. Então, mas eu dei o exemplo aqui só no âmbito nacional para ficar mais fácil, tá? Mas executivo, por exemplo, governador faz parte do poder executivo no âmbito estadual, presidente faz parte do poder executivo no âmbito nacional e prefeito faz parte do poder executivo no âmbito municipal. Acho que está dando para entender, né? Qualquer coisa vocês depois me perguntem. E por último, a gente tem o poder judiciário, capaz de julgar as leis, que controla a Constituição e o cumprimento das leis sem interesses políticos ou partidários. Exemplo, no âmbito nacional, ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal, do STF, correto? No âmbito estadual, pode ser o Supremo Tribunal Estadual, acho que tem STF. No âmbito municipal, tem os juízes, são os juízes, né? Os juízes do município e tal. O judiciário é o poder que vai controlar a Constituição, que vai fazer cumprir as leis que estão na Constituição, né? Porque é muito importante no Estado moderno, principalmente após as revoluções burguesas, né? Na nossa concepção de democracia liberal, a Constituição, né? Nada deve estar acima das leis, nada deve estar acima das normas, acima do regimento constitucional, porque senão a gente volta, né, para aquela época que a gente não tinha direitos, que a gente não tinha, que a gente estava desamparado mesmo. Se o rei antigamente quisesse nos matar por qualquer motivo, iria ele iria fazê-lo, né? Quer dizer, daí que surge a ideia, a importância das leis, né? Porque nada está acima das leis. As leis, a Constituição, se ela for muito boa, né? Ela assegura direitos, né? Essa é a ideia, tá? Então, espero que tenha ficado claro, senão a gente pode esclarecer depois. E qualquer coisa vocês me perguntem, gente, de boa. Não é um assunto tão fácil, são vários conceitos, né, às vezes diferentes para vocês, novos, né? Mas acho que vocês dão conta, com certeza, isso eu tenho certeza, mas também se eu tiver, se tiver confuso para vocês, com certeza vocês dão conta, mas se tiver confuso para vocês, podem me chamar no WhatsApp, do jeito que preferirem, que a gente tira as possíveis dúvidas, tá? Um abraço, até a próxima.